O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Amém. Certa vez, 2 monges, passando por uma fazenda, eles observaram que na fazenda não havia nenhum tipo de plantação e também não encontraram gado na fazenda. E os 2 monges, um já era idoso e o outro bem jovem. E eles se perguntavam: mas interessante, uma fazenda deste tamanho e não encontramos nenhuma plantação e nenhum animal? E assim eles continuaram caminhando, até que chegaram à sede da fazenda, uma casa bastante velha, e eles então bateram e saíram, o homem, a esposa e 2 filhos pequenos. E eles observaram que os 2 estavam bem maltrapilhos, tanto o homem quanto a mulher, e as crianças, pior ainda. E o monge mais velho então perguntou para o dono da fazenda. Interessante, nós passando por sua fazenda, percebemos que aqui não tem nenhuma plantação, nenhum gado. Como vocês fazem para sobreviver? E o dono da fazenda disse: nós temos uma vaquinha que fica lá no alto da colina. Então nós tiramos o leite, consumimos, fazemos queijo e vendemos na cidade. E com esse dinheiro arrecadado, nós vamos sobrevivendo. Tá bom. E eles então se despediram e se foram, os 2 monges, seguindo o seu caminho, a pé. Até que eles chegaram no alto da colina e avistaram a vaquinha. Aí o monge mais velho deu a ordem para o monge mais jovem: vamos empurrar essa vaquinha precipício abaixo para que ela morra. E o monge mais jovem pensou: o meu mestre não deve estar muito bem do juízo, mas como ele fez voto de obediência, tinha que obedecer. E os 2 empurraram a vaquinha precipício abaixo e ela morreu instantaneamente.
10 anos depois, o monge mais velho já havia falecido, e desta vez quem estava passando pela fazenda era o monge mais jovem, que agora era mestre. E ele observou que a fazenda agora tinha todo tipo de plantação: arroz, milho, soja, feijão. Ele, avistando assim ao longe no campo, ele viu vários animais, vários tipos de gado. E se aproximando da sede da fazenda, viu uma casa belíssima, bem construída, 4 carros na garagem. E quando ele bateu, saiu o dono da fazenda, agora bem vestido, a esposa também bem vestida, os filhos bem nutridos. E o monge então perguntou: vocês ganharam na loteria? Porque há 10 anos atrás, nós passamos aqui, eu e o meu mestre, e vimos que vocês não tinham nada. E o dono da fazenda disse: olha, nós tínhamos uma vaquinha, e a vaquinha caiu do precipício e morreu. Quando ela morreu, nós percebemos que precisávamos fazer alguma coisa, trabalhar. E começamos a trabalhar, e hoje nossa vida mudou completamente. É isso que o Evangelho de hoje está falando. Jesus, ele está sendo procurado porque ele dava o pão, e as pessoas estavam mal acostumadas. E Jesus está ensinando que as pessoas precisam empurrar precipício abaixo a vaquinha do seu comodismo. Ou seja, levantar e fazer alguma coisa, tomar uma decisão. As pessoas que naquela época estavam, vamos dizer assim, desesperadas, procurando Jesus, eles queriam alimento de graça, sem esforço nenhum. E Jesus vai dizer: é preciso se esforçar, ou seja, é preciso trabalhar para que vocês possam conseguir o alimento, mas um alimento que não vai se perder. E este alimento é o próprio pão do céu que Jesus traz. É um alimento que vai saciar a fome definitivamente de todo aquele e de toda aquela que crer que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E aqui também o Evangelho nos fala do marcado com selo. Mas de qual selo São João Evangelista está falando? É o selo do Espírito Santo. Cada um de nós, quando fomos batizados, nós recebemos um selo, e este selo é o Espírito Santo. Nos tornamos uma carta endereçada a Deus, e é só Ele quem pode abrir esta carta. Claro que quem vai escrever essa carta é cada um de nós, e ali na carta nós podemos colocar o que bem entendemos, mas não podemos nos esquecer que ao final o destinatário da carta, que é o próprio Deus, ele vai ler com muita atenção. E aqui fica uma pergunta para mim, para você e para cada um de nós: será o que eu estou escrevendo nesta carta que será aberta por Deus? Nesta carta que vai receber o selo do Espírito Santo, uma carta que não pode ser violada, pelo contrário, ela é bem lacrada, bem sigilosa, e somente Deus é quem vai conhecer o conteúdo desta carta, Deus e nós que estamos enviando. Jesus chama a atenção de todos aqueles que queriam segui-lo, no sentido de que pudesse modificar a sua vida, mas não uma vida pautada pelo comodismo, pela vida fácil, não, mas por uma vida cheia de esforço, cheia de merecimento. Quando nós trabalhamos honestamente, nós conseguimos muitas coisas. Aquele que trabalha desonestamente, ele pode até conseguir muitas coisas, porém aquilo que ele conquistou não terá durabilidade. Rui Barbosa, um grande pensador, da nossa história brasileira, e Rui Barbosa, que era baiano e era considerado o águia de Aia, ele dizia que o ser humano sentirá vergonha
por ser honesto. E hoje, olhando a nossa sociedade tão desigual, ou seja, vemos aí cada vez mais forte a lei de Gerso presente na nossa sociedade, as pessoas querendo levar vantagem em tudo, mas é preciso ter fé. Aquele que busca o alimento do céu, através da Eucaristia e através da Palavra de Deus, que são alimentos que não se perdem, ele não sentirá vergonha nunca na sua vida de ser honesto. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para ser honesto. E o honesto é aquele que não baixa o olhar, mas é aquele que sempre olha para frente, porque ele não deve nada, está com a consciência tranquila. E ele não vai sentir vergonha de que quando a sua carta for aberta por Deus, ele vai dizer: me sinto orgulhoso porque a minha carta foi bem escrita. Uma carta pautada pela honestidade, pela simplicidade, pela humildade, pela sinceridade, pela confiança. E é isso que Jesus diz para os seus ouvintes e também diz para cada um de nós, ouvintes do século 21. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, mostra um exemplo de pessoa que soube escrever a sua carta. Mas uma pessoa que escreveu a sua carta com tintas de sangue, Estevão. Estevão vai se tornar o primeiro mártir do cristianismo. No texto de amanhã, Estevão vai ser apedrejado, vai ser morto. Mas a sua morte vai provocar uma conversão, que será do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, graças ao martírio de Estevão, vai mudar a sua vida, vai configurar a sua vida à vida de Cristo Jesus. E Estevão, no texto de hoje, que foi marcado com o selo do Espírito Santo, por isso que o texto começa: Estevão cheio do Espírito, cheio da sabedoria de Deus, ele falava com muita sinceridade, a ponto de que as pessoas não conseguiam persuadi-lo, não conseguia combater aquilo que ele dizia. E Estevão, ele não tem medo, pelo contrário, Estevão vai dizer a sua verdade, doe a quem doer. Estevão foi um homem honesto, um homem que buscava as coisas de Deus, um homem que se alimentava da palavra de Deus, um homem que colocava Cristo Jesus em primeiro lugar na sua vida. Nós também temos que pautar a nossa vida à vida de Estevão, uma vida sem medo, uma vida sincera, uma vida que não precisa esconder nada de ninguém, uma vida simples, uma vida aberta, uma vida clara. E a primeira leitura de hoje nos faz uma grande pergunta: será que eu estou pautando a minha vida de acordo com aquilo que pede o Espírito Santo? Se nós lemos o capítulo 5 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos mostra quais são os frutos do Espírito Santo: a bondade, a paciência, o amor, o autodomínio, o domínio de si mesmo. Então nós somos chamados a pautar a nossa vida de acordo com aquilo que pede o Espírito Santo. Uma vida santa, uma vida imaculada. São João Paulo II nos ensinava, durante o seu pontificado, que o santo é aquele que não desiste. O santo é aquele que cai, mas tem coragem de se levantar. Ele tem coragem de se levantar porque ele sabe que as mãos de Deus, através de Cristo Jesus, estão sempre estendidas, pronto para ajudá-lo a se levantar e assim ele poder continuar a sua caminhada. Busquemos o alimento que vem de Deus, através da Eucaristia e através da sua palavra. Configurando a nossa vida a este alimento, nós nunca teremos medo de nada nesta vida e também na outra, porque a nossa confiança está depositada em Deus nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.